Boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Meu Deus, né? Depois disso era só falar amém e ir embora, né não? Meu Deus. Jesus está fazendo coisas poderosas nesse dia. Eu queria pedir para você uma coisa: não se distraia. Fala para quem está do seu lado: não me distraia. Enquanto eu vou tomar uma água, você tem o último minuto para olhar no seu WhatsApp para não pegar mais, beleza? Acabou o seu tempo. Sabe, o Senhor, Ele, e com certeza você já deve ter ouvido isso, Ele falou uma frase comigo e ela tem ecoado no meu coração, que é: o Senhor nunca foi pego de surpresa. E eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, continuamos aqui. Nós precisamos mais da Tua presença ainda. Deus, não existe nada mais importante do que a Tua presença nesse lugar. Não existe nada mais importante do que o Seu amor. Não existe nada mais importante do que Teu toque fresco. E é isso que nós viemos buscar, por mais de Ti. Se a Tua presença não estiver nesse lugar, Pai, não há razão alguma para nós permanecermos nesse lugar. Agora, Deus, se a Tua presença ela permanecer aqui, assim como a Tua nuvem de glória nos direcionamos, nós queremos permanecer debaixo dela. Nós queremos ser guiados, ó Deus, pela Sua nuvem que direciona os nossos passos. A Tua palavra diz, Deus, que o Senhor estaria como o estrado dos nossos pés. Deus, nós queremos continuar com os olhos fitos no Senhor e não olhar para lugar nenhum. Eu clamo, Deus, em nome de Jesus, Pai, envia seus anjos sobre esse lugar, batalhando as nossas batalhas. O Deus, cerca esse lugar como uma muralha de fogo, Deus. O Deus, nos livrando de tudo aquilo que possa nos distrair. Deus, que enquanto nós estamos aqui, que o Senhor esteja cuidando de tudo aquilo, Pai, que possa tirar, que possa distrair, seja a enfermidade, seja as preocupações com qualquer coisa desse mundo. Meu Deus, nós queremos a total atenção, Deus, do Senhor. Nós queremos discernir a Tua voz. Oh Deus, nessa noite nós queremos clamar, Pai, e buscar a Tua presença. Ouvir, Deus, como a noiva que anseia a vinda do seu noivo. Vem com o Teu Espírito, Deus, o Senhor tem liberdade. Mas nos dá clareza para ouvir, discernimento para entender e sabedoria para aplicar, Deus, em nome de Jesus. Sabe, essa afirmação, Deus, Ele me faz lembrar constantemente. Eu, o Senhor, nunca fui pego de surpresa. Eu nunca fui pego de surpresa em meio à enfermidade. Uma enfermidade na sua família ou uma enfermidade sua mesmo. O Senhor nunca foi pego de surpresa diante da morte. O Senhor, Ele nunca foi pego de surpresa em meio a um caos, ao meio a uma situação no seu trabalho. O Senhor, Ele nunca foi pego de surpresa em nenhuma situação social. O Senhor nunca foi pego de surpresa em nenhuma situação religiosa dentro da igreja. O Senhor nunca foi pego de surpresa em nenhuma situação das quais levou você sair de onde você estava para vir para onde você estava. O Senhor nunca foi pego de surpresa em nenhuma transição geográfica que você teve que fazer para estar aqui nessa noite. Ainda que você ache que foi decisão sua. Sabe, nos Salmos 139, do verso 1 ao 6, Davi, ele nos fala dessa onipresença, onipotência
e onisciência de Deus. E isso para mim é uma clareza dessa afirmação: o Senhor nunca foi pego de surpresa. Eu queria que você pegasse sua Bíblia, ligasse sua Bíblia, ou acompanhasse aqui, Salmo 139, do 1 ao 16, a palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já as conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás, Tu me cercas pela frente e põe a Tua mão sobre mim. É como aquele pastor que está direcionando um rebanho para que ande no caminho certo. A Bíblia Strong, ela tem um comentário que diz que no conceito de cercar, ele fala que ele traz uma referência desse cercar num contexto de guerra espiritual, no qual Deus, ele é descrito como essa fortaleza que cerca todo o lugar, trazendo cuidado. Cercar também ele traz uma ação de uma limitação. No verso 6 ele fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir nos céus, lá está. Se eu fazer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir nas asas, com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. E tem outra tradução que fala assombrosamente maravilhoso. Te louvo porque me fizeste de modo assombrosamente maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus não foi pego de surpresa, em nenhuma situação. Eu quero ler com você, e eu queria que você permanecesse nesse texto, 2 Reis, capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 7. 2 Reis 4, do 1 ao 7. A palavra de Deus nos diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Então a Bíblia está relatando a história da viúva, você já conhece ela, dessa mulher cujo marido morreu deixando a viúva. E de acordo com a lei daquela época, os credores poderiam levar como escravo tanto o devedor quanto os seus filhos, até que essa dívida fosse paga. E essa mulher, ela vai e recorre ao profeta
por causa dessa dificuldade que ela estava vivendo. Seus filhos iam ser levados como escravos. O provedor não estava mais lá. Ele havia morrido. Mas o interessante é que no verso 2 desse texto, a Bíblia nos diz assim, ó, que Eliseu perguntou-lhe. Ela vai procurar ajuda do profeta e ele vem com uma pergunta para ela, aliás, duas perguntas. Ele fala: como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Sabe, muitas vezes nós perdemos a visão do que nós temos em nossas mãos quando nós nos deparamos com alguma situação grave. E você olha para aquela situação que você está vivendo e parece que aquilo é o fim. Parece que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer diante daquilo, da gravidade da qual você está enxergando. E algum tempo eu e minha esposa, nós orávamos, por uma segunda fonte de renda. E já fazia um bom tempo que nós orávamos por isso. Aí nós fomos ter uma mesa com um casal. E eles estavam compartilhando com a gente, na verdade a Ingrid e o Lauro. Nós fomos compartilhar, falar sobre empreender, sobre os desafios que empreender é fácil pra caramba. Não é tão fácil assim. E aí nós estávamos falando algo sobre isso. E eu lembro que eles falaram bem assim, olha, nós recebemos uma palavra esses dias, um amigo falou isso para nós. Você precisa olhar para aquilo que você tem nas suas mãos. E a resposta daquela viúva para o profeta, diante daquilo que ela tinha nas suas mãos, foi a seguinte: a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Sabe, meus amigos, assim como essa viúva, diante das crises que nós estamos vivendo, diante das dificuldades, a gente sempre olha como se aquilo fosse o fim de todas as coisas. Sabe que a sensação é que não é mais possível mover absolutamente nada dessa situação, porque a sua visão, a minha visão, ela é como uma visão de fim. Acabou, não tem mais o que ser feito. Mas a grande verdade é que o fim para Deus, ele é um novo começo. A grande verdade é que quando você olha, quando parece que aquilo ali é o fim, na verdade Jesus, ele olha para a mesma situação e ele está vendo um novo começo. Algo novo que está acontecendo naquele lugar. A morte para Jesus, ele era um apontamento para aquilo que a gente está vivendo hoje. Quando você olha aquilo que Jesus viveu, a morte naquela cruz, todo o sacrifício, os discípulos, eles foram embora, porque eles falaram, cara, sabe a sensação de que aquele que estava ali em todo o tempo com eles, caminhando, fortalecendo, direcionando, impulsionando eles para o ovo, ele não estava mais lá. Mas para Deus ele estava apontando para um novo começo. Apontando para esse momento aqui que nós estamos vivendo. Ele era apenas o começo do que estava por vir. Mas a pergunta que não quer calar, e na verdade esse é o tema dessa palavra, nós estamos prontos para viver o novo? Será que você está pronto? Será que eu estou pronto para viver o novo? No verso 3, a palavra diz bem assim que Eliseu disse então para a viúva: vá pedir emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. A primeira coisa que eu olho para esse versículo é que eu preciso entender qual foi a direção que eu recebi. A primeira coisa, eu preciso entender a direção que eu recebi. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Talvez não fizesse sentido algum para aquela viúva naquele momento,
que foi falar para ele: os meus filhos estão indo presos, eles vão ser presos. O clamor dela naquele exato momento é o que descreve é que os filhos iam ser levados presos. E o profeta olha para ela e fala: mas o que você tem nas suas mãos? E depois parece que não tinha conexão alguma diante daquela direção. Mas a grande verdade é que essa viúva, ela não imaginava aquilo que ia acontecer. E o segundo ponto que eu olho para esse texto é que eu preciso me posicionar diante da direção. Porque não basta só eu ter uma direção, eu preciso me posicionar diante daquilo que eu ouço. De verdade, quantas profecias você já ouviu e parece que nunca aconteceu nada? E não sei você, mas às vezes, talvez você já tenha ouvido assim: porque não chegou o tempo ainda. Não, acho que não era para agora. Acho que o profeta não discerniu bem. Parece que está desconexo aquilo que eu estou ouvindo com o tempo que eu estou vivendo. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Engraçado que o profeta fala 2 vezes a mesma coisa, não? Por que o profeta está enfatizando aquilo que ele já havia falado sobre as vasilhas? Ele já falou: vai lá, peça vasilhas a todos os seus vizinhos. E de repente ele fala: mas peça muitas, não poucas. Sabe, porque muitas vezes, não você, é claro, parece que a gente quer fazer algo mais simples. Talvez essa viúva fosse lá procurar os amigos mais próximos. Bom, vou pedir uma vasilha emprestada para o Samuel e para a Vitória, são meus amigos. Vou lá pedir para o Du, para o Tiago. E talvez ficasse por aí. O profeta estava enfatizando porque talvez ela fosse buscar essas vasilhas e pegasse 10 e achasse: já é bastante. Então, eu preciso entender uma coisa, que nós somos que colocamos os limites naquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes nós olhamos para algo e colocamos limite naquilo que Deus quer fazer diante das minhas ações. E o profeta olha para ela e fala: vai e peça muitas vasilhas a todos os seus vizinhos, não poucas. Então a terceira coisa que eu olho para esse texto é que eu preciso fazer exatamente o que Deus está falando na medida de Deus e não na minha. A medida de Deus é maior do que a minha. Eu preciso estar pronto para viver o novo, segundo aquilo que eu tenho clamado para Deus. O que é que você tem clamado para Deus nesse tempo? E a pergunta é: você está pronto para viver aquilo pelo qual você tem orado ao Senhor? Você está preparado para viver aquilo que você tem clamado para Deus? O texto de Ezequiel 37, eles falam sobre uma visão de um vale de ossos secos. Você conhece esse texto? Se não, você lê depois em casa. Era uma visão do vale de ossos secos, onde o Senhor ele leva o profeta a ter uma experiência em relação àquilo que ele iria realizar com o povo de Israel. E a Bíblia fala que eles estavam como mortos. Então Ezequiel deveria proclamar as promessas de Deus, que claramente estava prometendo uma ressurreição, uma restauração naquele povo, que estavam como mortos. E a palavra diz assim, no verso 1, Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos.
Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos ou sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendão em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntavam, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito neles. E a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe assim, o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e eram um grande exército. Eu preciso fazer exatamente o que Deus está me falando, na medida de Deus. O verso 4 de 2 Reis, a palavra nos diz assim, pois depois entre em casa, direção do profeta para a viúva, depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que forem enchendo. Sabe, meus amigos, Deus é um Deus de detalhes. E eu preciso observar. Mas a verdade é que não você, mas muitas vezes a gente tem dificuldade em parar e observar aquilo que Deus está fazendo. Em parar e realizar todos os detalhes daquilo que Deus está falando. Sabe, nós nos tornamos muito imediatistas. Eu estava brincando aqui de manhã, e antes que o Miguel defenda a causa, eu já vou falar já que ele mora em Fazenda Rio Grande. Mas eu trabalhava no Santa Cândida e morava no Santa Cândida e trabalhava na Fazenda Rio Grande. Então é perto. O Vitor e a Débora acham muito perto, porque eles moravam em São Paulo. Então São Paulo é tudo perto, né? Mas a grande verdade é que, para mim, durante esses anos, parecia que o semáforo ele só aumentava o tempo. Parece que você vinha pela linha verde e cada semáforo parecia que durava 45 minutos. Eu nunca vi um semáforo para demorar tanto. Mas a grande verdade é que nós temos se tornado imediatistas. Você já ficou alguma vez dirigindo o trânsito assim, que parece que o semáforo fala, meu Deus, não vai abrir nunca mais? Parece que a gente quer tudo para agora, tudo para ontem. Parece que a gente não consegue parar e discernir todas as coisas. Existia um tempo tão distante, não faz tanto tempo assim, mas nós não conhecemos Jesus, ainda muitas pessoas da minha família não conhecem. Então a gente veio, eu e minha família viemos num contexto espírita. E durante esse tempo, nesse contexto que a gente vivia, quando a gente buscava alguma coisa, seja lá para resolver uma situação, uma direção que a gente tinha, entendendo que eu não conhecia Jesus. Então, esse era o Deus que eu conhecia. E durante muito tempo, a gente ia lá buscar ajuda.
E todas as vezes que a gente buscava ajuda, seja lá para o que for, uma situação financeira, um trabalho, o meu trabalho, né? Ou sei lá, a namorada, ou qualquer coisa. Existia sempre algo que você precisava realizar. Então, muitas vezes eu ia lá, eles falavam, você vai lá e vai acender tantas velas, de tantas cores, num lugar determinado. Ou então, você vai lá levar uma comida, ou sei lá o quê, mas precisa ser tal horário, naquele lugar, desse jeito, com aquela bacia, aquela vasilha, e mais aquilo, ou seja, cheio de detalhes, para fazer exatamente o que foi pedido, no jeito que foi pedido, no tempo determinado. E de verdade, meus amigos, as pessoas que frequentavam aquele lugar nunca deram margem para fazer diferente do que foi determinado. Ninguém fez no outro dia, ninguém fez na outra semana, ninguém fez porque o trabalho não deixou, ninguém deixou de realizar aquelas coisas, porque qualquer outra desculpa. Não tinha margem para erro naquele lugar. Aquilo que o Deus mandava, e o nome dele é Diabo, Lúcifer, ou qualquer outro nome que você quiser dar. Esse Deus, né, por meio daquelas supostas entidades, eles davam uma direção conforme aquilo que eu fui buscar, conforme aquilo que eu fui pedir como uma direção, preciso de ajuda, isso, você vai ter que fazer isso. E nunca houve negligência, e nem erro algum, para realizar o que foi determinado. Sabe, mas, infelizmente, não você é crente, né? Mas, infelizmente, nós que conhecemos ao Senhor, muitas vezes nós negligenciamos aquilo que o verdadeiro Deus nos dá como direção, segundo aquilo que você foi buscar. Talvez você fale, não, eu nunca negligenciei. Acabou de negligenciar. Sabe, muitas vezes nós estamos orando por algo, buscando algo em Deus, mas existem muitas desculpas que são dadas ao meio do caminho. De repente você ouve lá as pessoas falando, nós vamos orar e jejuar por isso. Fala, cara, mas como é que eu vou fazer isso? A minha agenda está muito lotada. De repente alguém fala, amanhã vai ter prayer house na segunda-feira, não posso, tenho mesa. De repente Deus fala, olha, você vai precisar fazer tal coisa, mas Deus, só precisa entender, porque não é assim para mim parar de fazer as coisas. Eu não posso parar de trabalhar, Deus. O senhor precisa entender a minha dinâmica. É lógico que ninguém faz, nunca fez isso, é claro, né? Pelo menos falar, ninguém nunca falou. Mas a grande verdade é que nós negligenciamos aquilo pelo qual nós mesmos clamamos a Deus. Nós temos buscado algo no Senhor e sabe que tem alguma oração tua ainda não foi atendida? Alguém? Não, graças a Deus todo mundo foi atendido. Deus é bom, o diabo é ruim, ponto final. Mas a grande verdade é que nós negligenciamos. Sabe quem põe limite na ação de Deus? Você vai falar, ninguém põe limite na ação de Deus. Para que você crentez. Fala assim, sou eu. Não, fala com convicção. Eu não te convenci? Calma, eu vou te convencer. O profeta de 2 Reis, ele vai dando várias informações para aquela viúva. Peça vasilhas a todos os vizinhos. Entre na casa, feche a porta, derrame o azeite em cada vasilha, vá separando o que for enchendo. Várias informações. Várias direções. Às vezes as informações que nós recebemos do Senhor não parecem ser meio óbvias assim, não. Mas essas informações que são óbvias, elas acabam se tornando extremamente complexas.
Eu não sei você, mas muitas vezes Deus tem que desenhar para mim. Alguém mais aqui? Não. Não, né? Graças a Deus. Sabe, muitas vezes Deus está falando comigo, às vezes 3 vezes. Não é muitas vezes também, né, gente? Falar 4 vezes a mesma coisa não é muito. Eu tenho 2 filhos. Não posso falar muito que um está aqui. Quantas vezes... Quem gosta de chamar a atenção de criança? Luan e Bruna não vale. Porque eles têm 3, né, mano? Vamos ser francos. Sabe que engraçado você chamar às vezes a atenção do seu filho 2 vezes, você fala, na segunda você fala 1. Não vou falar de novo, mano. 2. Mas muitas vezes Deus precisa falar comigo mais que uma vez. E como vocês são mais espiritual que eu, muitas vezes Deus desenha para mim, ó, meu filho, você está entendendo? Não. É isso que eu vou fazer na sua vida. Porque a gente não está atento aos detalhes daquilo que Deus está fazendo. E talvez esse seja o motivo pelo qual Deus não tenha realizado determinadas coisas. Porque a gente não dá ouvidos, porque nós estamos negligenciando, porque nós queremos um roteiro pronto do Senhor, script por script, para realizar aquilo que Ele vai fazer. Deus, dá para o Senhor me explicar melhor o que o Senhor vai fazer? Porque afinal das contas, eu estou vindo aqui, meus 2 filhos vão levar preso, meu marido morreu, o Senhor entendeu? Profeta, deixa eu falar um negócio para você, meu marido, ele conheceu o Senhor, você entendeu? Então meus 2 filhos estão sendo levados presos, e você vem com esse papo de vasilha, muitas vasilhas, sabe, não sei você, mas muitas vezes nós queremos que Deus ele traga um script, ponto. Deus, como o Senhor vai fazer? Deus, não estou entendendo, mas isso não faz conexão com aquilo. O Senhor estava mandando, eu sou dessa cidade, o Senhor quer que eu vá lá para outra, né? Dá para o Senhor me explicar? Não dá para dar um roteiro pronto, dizendo assim, ó, passo a passo para virada de sucesso na sua vida. Aliás, eu falei de manhã, deixa eu só enfatizar que nós estamos na semana, no mês de palavras de vitória, aleluia. Essa palavra de vitória, irmão, está aparecendo não, né? Não, é a palavra de vitória. Inclusive ela está aqui hoje de manhã. Ela não veio de manhã, não me ajudou. Mas a verdade é que a gente tem limitado aquilo que Deus quer fazer. A gente quer perguntas demais para respostas de menos. Em João 5, no verso 3 ao 9, a Bíblia fala sobre o paralítico do tanque de Betesda. E naquele lugar havia uma grande multidão de enfermos, de todos os tipos de enfermidade. E a Bíblia diz que eles esperavam que um anjo fosse lá e mexesse as águas. E o primeiro que entrasse nessas águas era curado de qualquer enfermidade. O verso 5 diz assim. João 5. Verso 5 diz que estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, senta que lá vem a história. Eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha nesse tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Toda a história dele. Sabe que quando nós buscamos algo do Senhor, nós precisamos estar pronto para responder. Com certeza você já ouviu isso, que Deus, Ele responde respostas. O verso 6 diz que Jesus, vendo este deitado,
e sabendo que esse estava naquele lugar, e ele perguntou: você quer ser curado? O verso 8 diz que Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. E logo o homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. Ainda outro texto, Marcos 10, 47 e 52, Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam em Jericó, e lá na beira do caminho havia um cego. Verso 47 fala assim, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Verso 50, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. E o que você quer que eu faça? Jesus perguntou. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. E o verso 52 disse: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. A resposta referente ao seu clamor foi: eu quero ver. Sabe, eu compartilhei aqui que de manhã, alguns anos atrás, o Reni Arbon, que veio aqui, não está mais vivo, ele estava no Brasil e nós fomos nesse lugar. Já tinha lido o livro dele, Evangelismo por Fogo, já tinha visto quantas maravilhas, quantas manifestações do poder de Deus aconteciam naquele lugar, na África, cruzadas com milhares de pessoas sendo curadas, maior que um estádio de futebol local que eles fazem as suas cruzadas. Então era um negócio absurdo. E quando a gente soube que ele estava no Brasil, a gente foi lá. Foi um dia todo, era um local que estavam várias igrejas, e enfim, um dia muito poderoso. E logo quando eu cheguei naquele pavilhão, aqui perto, por sinal, nós chegamos naquele pavilhão, me chamou a atenção uma mulher que estava sentada lá na frente, bem perto do altar, assim. Uma negra com uma cadeira de roda cor-de-rosa. E eu cheguei, e eu não faço razão, não faço ideia porque me chamava a atenção, ela está lá na frente. Enfim, passou o dia, toda aquela... E ele, de repente, ele começou a pregar, e depois ele começou a orar. E de repente, irmãos, quando eu olho para cima, tinha uma senhora andando com uma bengala nas costas. De repente eu olho para o outro lado, existia uma mulher com as duas bengalas para cima. E de repente eu olho para frente, aquela negra que estava sentada numa cadeira de roda estava andando. E as pessoas querendo que ela subisse no altar e puxavam ela falava: calma, calma, calma. Eu não sei se ela nasceu daquele jeito, eu não sei se ela teve algum problema ao longo dos tempos, só sei que a gente estava num ambiente completamente louco aos olhos humanos. O verso 4 de 2 Reis 4, verso 5, fala assim, que depois disso, essa mulher, ela foi embora. Ela fechou a porta em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. Nós estávamos conversando ainda na hora do almoço sobre esse momento. Ela recebe uma direção do profeta e depois a Bíblia fala que ela foi embora. Ela não falou, ela foi
e o profeta também. A Bíblia fala que ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos. Aquele ambiente estava preparado para uma ação de Deus. Não era para uma ação humana. É o Mateus 6,6. Entre no seu quarto, feche a porta e ore o seu pai que está em secreto. Sabe, esse momento, ele é exatamente isso. É o momento em que ela entra e fecha a porta. Ela vai até o profeta, e o profeta dá uma direção para ela, e ela vai sozinha para esse ambiente, só ela e seus filhos. Ela não tinha mais marido. O seu Deus era o seu Senhor. O seu Deus era o seu Senhor. Ele é o único provedor naquele momento. Mas ela entra e fecha a porta. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Eu estava ouvindo um pastor falando bem recente sobre isso. Ele fala que em Deus não há desperdício, embora haja transbordo. Então, quando acabaram as vasilhas para que aquela viúva pudesse encher, o azeite parou de correr. Mas o detalhe é que o azeite, ele não acabou, ele parou. E nós estávamos até rindo sobre isso, né? Que foi algo que eu ouvi também, que se aquela viúva tivesse uma fábrica de vasilha, talvez ela tivesse até hoje vendendo o azeite. Ou não? Vou te convencer. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. Não acabou. O azeite parou. Deus, ele não é um Deus de escassez, mas Deus é um Deus de transbordo. O verso 7 diz assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Sabe, quando nós clamamos muitas vezes por recurso, Deus, eu quero muito ser um abençoador de missões por todo o mundo. Deus, assim que o Senhor me der condição, Deus me torne um homem próspero, ou uma mulher próspera, e eu quero semear na vida dos pastores, em projetos sociais, e nesse exato momento, quando eu não semeio porque eu tenho pouco, eu estou colocando um limite na ação de Deus. Porque a Bíblia diz que quem semeia, que quem Deus dá semente ao que semeia. Ou Deus dá pão para quem tem fome. Então, sabe, quando a gente deixa de semear, nós estamos limitando a ação de Deus. Porque quanto mais semente eu tiver, mais semente eu vou ter. Então, se a sua oração está sendo para que Deus faça você transbordar, porque Ele é um Deus de transbordo e não de escassez, o exercício é agora, quando você tem pouco. Quando Jesus, não estou fazendo de novo ofertório, tá? Mas quando Jesus, ele olha para muitos homens perto do gasofilácio, ele observa os grandes valores que eram colocados naquele lugar. E a Bíblia diz que ele fica observando, na verdade, a viúva pobre.
que do seu pouco ela deu tudo. Se você quer semear para as nações e ser próspero, você vai ter que semear agora. E não quando você tiver. Porque eu ouvi esse mesmo pastor falando algo. Que Deus não vai construir não vai dar para você recursos para você colocar num celeiro que você não construiu. Poderoso isso, não é não? Como diz o Xande, essa frase poderia ser minha, mas não é. A grande verdade é que sou eu que coloco o limite na ação de Deus, você entende? A limitação é minha. Eu contei aqui de manhã que um amigo meu falava assim, ele contou isso para mim algumas vezes. Ele falou que ele sonhava, ele recebeu uma palavra uma vez que ele ia ser um ministro de louvor. Ah, Kevin, ia ter concorrente. E ele falava assim, e eu achei que eu ia acordar um dia ministro de louvor. Tipo, pilim pim pim, agora você está tocando. Né? Ele falava assim, cara, eu achei que um dia... Porque, cara, ele não tinha não recebeu uma palavra. E ele falou, não, eu recebi aquela palavra, mas eu achei que um dia eu ia acordar ministro de louvor. Não, você não vai. Se você receber uma palavra para ser um médico, você vai ter que estudar bastante. Bastante. Se você quer ser um ministro de louvor, você vai ter que se dedicar muito. Até fazer calo nos dedos se for violão. Se você receber uma palavra de ir para nações, pelo amor de Jesus, comece a fazer inglês. Porque o limitador de todas as coisas é você. Não existe limite para aquilo que Deus vai fazer, amém? Quem limita? Quem? Vamos fazer de conta que vocês estão entendendo. Quem é que limita? É vocês, meu, eu não. Não estou brincando. A grande verdade é que toda a ação gera uma reação. Deus, Ele quer responder às suas respostas. Ele tem a ver com aquilo que você faz, a maneira como você faz, que vai acontecer algo. Então não adianta você ficar olhando para aquilo que Deus não fez, porque você deixou de fazer algo para que Ele não realizasse aquilo que Ele falou que ia realizar. Eu ouvi muitos anos isso também. Que dentro do cemitério ali, naqueles sepulcros estão enterrados vários sonhos de Deus que não foram concluídos. Porque as pessoas deixaram de dar as respostas que deveriam. As promessas estavam lá, Deus liberou. Mas aquele não concluiu. Sabe, existem sonhos de Deus que não vão acabar em mim. Ou talvez acabem em mim, se eu responder, se eu dar respostas. Ou talvez não fique em você. Uma vez eu ouvi uma irmãzinha lá da nossa igreja, e ela falava, um dia eu fui perguntar para ela, como você está? Tudo bem? Quanto tempo eu não a vejo? E ela falou, estou aguardando o meu amado, ou indo ao encontro dele. A grande verdade é que ou ele vem, ou nós vamos. Você está pronto para viver o novo? O Senhor nunca foi pego de surpresa. Sabe, não são as minhas dores que podem limitar a ação de Deus. Sabe, não são as minhas crises que vão limitar a ação de Deus. Não são as minhas dificuldades financeiras que vão limitar a ação de Deus. Não são as minhas crises com a igreja que vão limitar a ação de Deus. Não são as minhas dificuldades familiares que vão limitar a ação de Deus. Não são as desculpas, as suas desculpas, as nossas desculpas que vão limitar a ação de Deus.
Deus não vai deixar de fazer nada. Agora a pergunta é: você está pronto para viver o novo? Nós somos frutos da nossa oração, mas eu preciso estar pronto para dar respostas na medida de Deus, não na minha medida. Existe uma canção, e eu queria convidar meus amigos para subir aqui. José Júnior canta essa música. Eu não vou cantar aqui porque o Samuel está aqui na frente me olhando. Toda vez que eu ia cantar, ele falava: o Braga, me ajuda. Mas essa canção se chama A Voz. E a letra é mais ou menos assim: a voz com um som de muitas águas traz meus pés de volta aos caminhos. Ela me guia, me diz por onde eu devo ir. E eu estou aprendendo a andar com os olhos fechados, me movendo não pelo que vejo, mas ao som de suas palavras. Fora do barco é mais seguro, da onde vem a sua voz. Sabe, alguns anos atrás a gente passou por uma transição na igreja, e nós não entendemos, e aliás nós demoramos apenas 1 ano para responder a Deus. Não foi muita coisa, 1 ano para responder a Deus, porque a gente estava querendo aquele roteiro, sabe, aquele script que eu falei. A gente queria que Deus descrevesse tudo aquilo pelo qual a gente estava mandando, estava nos dando como direção para deixar aquele ministério que a gente estava. A conversa é muito longa para um outro tempo, mas a grande verdade é que Deus nos deu uma direção, e humanamente falando sobre meta, a gente estava vivendo no ápice, mas Deus nos deu uma direção que era para a gente sair. 1 ano para responder a Deus, 1 ano. E Deus, nesse 1 ano, parou de falar, porque Ele me deu uma direção para nós. E é lógico, não você, né? Mas vamos imaginar assim, ó, quando você recebe uma palavra, ou você vai orar, e daí não acontece nada, você fala assim, ó: sabia, isso era coisa do diabo. Você já pensou assim ou não? Ou de repente você ouviu alguma direção de alguém, do seu pastor. Não, ninguém deixa de ouvir direção do pastor, né? Vamos ser francos. Ou deixa. De repente você recebeu uma direção e parece assim que aquilo não aconteceu nada. 1 ano para responder a Deus. 1 ano para responder a Deus. Depois de 1 ano, Deus começou a falar conosco todos os dias. Não dava mais para ler a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o que você abrisse, Deus falava a mesma coisa: sai desse lugar. E só que depois, quando Deus voltou a falar novamente conosco sobre aquilo, ou quando eu comecei a dar atenção aos detalhes que Deus estava falando, naquele dia nós ficamos desesperados. Eu falei: bom Deus, eu sei que o Senhor já está falando, mas eu queria ouvir mais alguém, e não é que o Senhor não esteja falando. E a gente foi conversar com um amigo, um pastor, e ele nos falou algo: olha, depois que Deus, quando Pedro está dentro do barco, até ele ouvir o Senhor falar com ele, estava tudo bem. Mas a partir do momento que ele olha para Jesus e falou: Jesus, eu posso ir ter contigo? E Jesus fala: vem. Ele já não podia mais ficar naquele barco. Sabe, é como se Pedro estivesse em desobediência. Porque caminhar sobre as águas não era mais algo fácil.
mas ele já entendeu que havia alguém que estava chamando ele. Então naquele dia, eu falei para a Fabiana, nós vamos sair. E de verdade, não ache que quando você receber essas palavras, as pessoas vão entender. Abraão é prova disso. Ur dos Caldeus, uma cidade estruturada, com toda a sua família, poder aquisitivo. E Deus fala para ele, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar onde eu te enviarei. E farei de ti uma grande nação. Sê tu uma bênção. Então existe uma promessa de Deus, mas existe uma resposta de alguém para que você realize exatamente aquilo que Deus está falando. Você está pronto para viver o novo? Você está pronto para viver o novo? Amém? Isso não quer dizer que não houve dores. Houve muita dor, houve muito choro, houve muito tempo de espera pelo qual a gente nem sabia o que esperar. Houve muitas vezes que nós olhamos para trás, houve muitas vezes dúvida, mas depois que nós entendemos o que Deus estava falando, nós tivemos que andar sobre as águas. A Fabiana falou, eu falei, a gente vai mudar, a gente vai sair desse lugar. Ela falou, tá, mas não dá para mudar de um dia para o outro. É que a gente recebeu a notícia meio-dia. Eu falei, a gente vai mudar. Ela falou, quando? Eu falei, agora. Ninguém faz mudança agora. Nós saímos como quem rouba, sabe como? Parecia que a gente estava devendo o bairro, porque nós fizemos uma mudança inteira em meia tarde e mudamos no outro dia. Nós precisamos vender coisas, dar algumas, mas poder responder com respostas e não mais com perguntas. Sabe, existem coisas que nós não estamos vivendo nesse tempo, porque nós não estamos respondendo com respostas, mas apenas com questionamento, apenas com dúvidas, apenas com desculpas diante de Deus, daquilo que eu acho que eu não posso fazer, porque eu estou olhando para mim, enquanto os meus olhos deviam estar nele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que escreveu todos os nossos dias antes mesmo de acontecer, aquele que me sonda e me conhece, que sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, que antes mesmo da palavra ser formada, antes de sair na nossa boca, Ele já sabe qual é. O Senhor nunca foi pego de surpresa em situação nenhuma, nunca foi pego. Mas a grande verdade é que nós temos negligenciado aquilo que nós temos orado, as promessas que recebemos, por falta de posicionamento em Deus. Eu não sei, meu irmão, o que tem limitado você, mas a grande verdade é que tem um Deus que está diante de você, e não só como no Antigo Testamento, mas em minhas orações eu gosto de imaginar ainda essa nuvem, sabe? Essa nuvem que vai guiando você. A Bíblia fala que hoje o Espírito está dentro para guiar, mas nas minhas orações eu gosto de fechar os olhos e imaginar essa nuvem que aponta o destino, ainda que esse destino hoje ele venha de dentro para fora. O Senhor está nos levando a uma nova estação, mas a pergunta é: você está pronto para viver o novo? Eu queria te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos. Existem respostas que você precisa dar ao Senhor.
há limites naquilo que Deus vai fazer. Há limites que você tem colocado diante de Deus. Não há limites para a ação do Senhor no seu casamento. Há limites que você põe para a ação de Deus no seu casamento. Não há limites para Deus entrar no seu emprego e mudar toda a situação que tem lhe desgastado. Mas há limite que você coloca para que Deus possa entrar no seu trabalho e mudar todo o quadro. Não há limites para cura, nem física, nem espiritual. Mas há limite que nós colocamos quando nos desesperamos com o diagnóstico que o Senhor já sabia. Quando nós já contamos com um fim, quando Deus está falando, isso é apenas um novo começo. Quantas pessoas desistem de tudo? Porque não entendem que o caos é apenas o novo sendo formado. Infelizmente, depois de toda a tempestade, muitas delas trazem caos, não é verdade? Mas depois de tudo isso, ainda que haja muita dor, muito prejuízo financeiro, se você continuar com os olhos do Senhor, tudo vai ser restaurado. Porque é um novo começo. É um novo começo. Você está pronto para começar de novo? Você está pronto para viver o novo em Deus?